Vamos aprender agora como que a gente faz entrada e saída de dados no MATLAB. Eu sou o Arthur Nunes e nós somos o Programa de Educação Tutorial da Engenharia Elétrica. Para a entrada de dados, a gente tem a função input. A função input, ela vai pedir do usuário um valor a ser digitado. E ela precisa de pelo menos um argumento. Por enquanto, vamos colocar essa string vazia. Aí vocês vão ver que não apareceram os dois símbolos do MATLAB. Isso significa que ele está esperando que a gente coloque um valor. Vamos colocar aqui 5. Aí ele atribuiu A igual a 5. Esse argumento que o input recebe é o texto que ele vai exibir. Vamos colocar insira o valor de A. Aí apareceu lá, insira o valor de A, eu coloco, agora eu vou colocar outro valor, vou colocar 8. E ele vai imprimir. O 8 ficou grudadinho aqui no A. Se a gente quiser, a gente pode forçar uma quebra de linha com o caractere /n. Olha lá, deu uma quebra de linha, vou colocar 9. E a gente pode observar que o A está sendo do tipo double. O que acontece se eu quiser receber uma mensagem? Por exemplo, o que acontece se eu quiser receber uma mensagem? Eu vou lá e digito aqui, ó, curso de MATLAB. Vai dar um erro. E ele vai ficar pedindo um número. Para resolver esse problema e ler uma string, a gente pode adicionar na função input um segundo parâmetro, que é o caractere S. Isso vai forçar com que o que você digitar, seja, mesmo se for um número, o que você digitar vai ser interpretado como um texto. Por exemplo, curso de MATLAB. O texto virou curso de MATLAB. Mesmo que você digite um número, por exemplo, o número 40, ele vai estar em formato de string. Então aqui, para a gente lembrar das funções str to num e num to str, para a gente converter de números para string, pode ser útil para a gente na entrada e saída de dados. E tem uma outra forma de fazer entrada de dados, que também é bem legal, que é fazendo um menu. A gente usa a função menu e passa vários strings como argumento. A primeira string vai ser o título. E todas as outras seguintes vão ser opções que vão aparecer no menu. Quando o usuário clicar na primeira opção, X vai ter o valor de 1. Se ele clicar na segunda opção, X vai ter o valor de 2. Se ele clicar na enésima opção, X vai ter o valor de N. Se ele não clicar em nada e fechar, X vai ter o valor de 0. O diferente desse modo é que ele abre essa janelinha aqui com as opções para a gente poder escolher. Para a saída de dados, a gente tem duas funções. A primeira delas é a função disp, que a gente pode passar uma string para ela e ela imprime. Note que ela colocou a quebra de linha, o /n, automaticamente. O disp não aceita caracteres especiais. Se a gente colocar /n, ele vai imprimir /n, ele não vai dar outra quebra de linha. Vamos colocar vários aqui. Olha lá, ele imprime. Se a gente fizer n igual a 10, a gente pode fazer o disp de variáveis também, mesmo que elas sejam números. Mas se a gente quiser compor uma string para poder imprimir, a gente não pode fazer, por exemplo, disp nota, foi. Isso aqui a gente não pode fazer, vai dar um erro. Uma alternativa que a gente tem é concatenar isso em uma única string. Então vou abrir aqui os colchetes e vou usar a função num to str do n. Mas a outra alternativa que a gente tem é usar o segundo comando de saída de dados, que é o fprintf. Esse comando ele já aceita caracteres especiais. Por exemplo, eu posso fazer nota, foi. Aí eu coloco %d, que vai indicar que logo depois disso eu vou dar um argumento que vai ser um inteiro. Ou %d ou %i, tanto faz. E eu vou pôr um /n, porque o fprintf não coloca quebra de linhas automática. Desse jeito, vai ser impresso a nota foi e o número que está no n. E depois uma quebra de linha. Ah, mas e se eu quiser então imprimir o caractere porcentagem e o caractere barra invertida? Como é que eu faço? Ué, você pode usar a função disp e passar o porcentagem, as barras, /n, vamos colocar um só. Ou você pode usar a função fprintf mesmo, e quando você quiser um caractere porcentagem, você coloca 2. Aí ele vai imprimir um caractere porcentagem. Enquanto você quiser uma barra, você coloca 2. A função fprintf aceita esses caracteres especiais. %s significa que a variável que você vai passar em seguida vai ser uma string, %d ou %i que mostra no formato inteiro, %s que mostra no formato de ponto flutuante, %e
que mostra no formato de ponto flutuante, mas com aquela notação científica, e %G, que escolhe entre a forma mais compacta entre %F e %E. Tem o /N para quebra de linha e o /T para inserir um tab. Vamos ver um outro exemplo aqui. Então a gente pode fazer o seguinte, f'(f), abre aqui, %S, que primeiro eu quero essa string frase, depois aí vamos ver como que a gente vai imprimir a variável nota. Primeiro vamos imprimir com %F. Vamos colocar um /N no final. E agora vamos imprimir ela com %E, %G. E é isso. Mostramos aí uns exemplos. E é assim que a gente faz entrada e saída de dados no MATLAB. E a gente ainda pode combinar com o que a gente viu na aula passada de salvar e carregar o Workspace.